Olá pessoal, vamos iniciar agora o capítulo 15 do nosso lar e que chama Visita Materna. É quando a mãe de André Luiz vai visitá-lo, tá? Na última vez que nós falamos, o Clarence tinha tido aquela conversa com o André Luiz. E o André Luiz estava se sentindo melhor, ele tinha ficado muito triste, vocês lembram que ele foi refletindo, ele se sentia que tinha perdido muitas oportunidades enquanto estava reencarnado. E nos dias seguintes a essa conversa, o André Luiz ficou muito reflexivo. Então ele estava sempre pensando que ele não tinha aproveitado bem a reencarnação, que ele não era merecedor daquele acolhimento ali no nosso lar. Ele reconhecia que a reencarnação na Terra não era uma brincadeira. Ele estava se conscientizando de tudo aquilo que tinha sido falado pelo Clarence e das vivências dele. E isso estava dando um momento de reflexão para ele. Então ele estava nesse sentimento. Passaram-se alguns dias e ele continuou assim, nesse sentimento, né? E principalmente dando muita importância à vida. Era esse o sentimento que estava aqui no início do capítulo. Durante todas as reflexões dele, ele sentia grande vontade de visitar a casa dele aqui na Terra. Mas não se sentia nem com direito de pedir isso para os benfeitores, para o Clarence, para o Lísias. Ele falou assim, não vou nem pedir isso. Mas ele sempre sentia essa vontade, que ele estava tão sentido ainda com tudo aquilo, e ele falou assim, tá me dando uma saudade de casa, mas ele ficava calado. E ele foi ficando cada vez mais calado e um pouco entristecido. E o Lísias, que não é bobo, foi notando aquele movimento dele, aquela situação dele, e fazia tudo para alegrá-lo. Mas ele não se sentia melhor, não. Aí, um dia, porque ele estava nesse recolhimento íntimo, né, gente? Não é que ele estava triste, desanimado, ele estava pensativo. Aí um dia o Lísias entrou no quarto e ele disse, adivinha quem chegou? Aí o André Luiz respondeu, já imaginando, pela alegria do Lísias e pela aquela situação toda, o André Luiz falou, minha mãe. Ele já tinha acertado. Aí ele começou, encheu o olho de água, assim, de alegria, com vontade de chorar, mas sentindo muita alegria, né? Aí ele viu a mãe dele entrar assim no quarto que ele estava, já estendendo os braços para ele, e já foi logo abraçando o André Luiz, aquela emoção toda, e falando, meu filho, vem a mim, você é muito querido e tal, aquela emoção daquele momento todo. E o André Luiz começou a chorar, sem parar, né? Porque ele sentiu de novo como se ele fosse um menino. Né? Aí ele ficou abraçado com a mãe, chorando fortemente ali, mas um choro de alegria, sentindo muita alegria, mas aquela emoção toda, né? Por causa da saudade que ele estava sentindo. Aí ele beijou a mãe várias vezes, repetidas vezes, ficou muito alegre, ficava muito tempo abraçado. Aí a sua mãe falou assim, estava vendo aquela emoção toda do André Luiz, falou assim, vamos meu filho, não te emociones tanto assim. A alegria excessiva costuma castigar o coração. O tempo todo o livro Nosso Lar traz pra gente muito ensinamento, né, gente? Até um conselho desse a gente aprende que a gente tem que saber controlar as emoções. É isso que ela estava falando. Não precisa se emocionar tanto, pra você não castigar o seu coração. Aí enxugou as lágrimas dele com o maior carinho e foi encaminhando ele até um sofá. E eles se sentaram lado a lado. Ela colocou a cabeça do André Luiz no colo e começou a acariciar ele, como se ele, lembrando quando ele era uma criança ainda, né? Aquele carinho de mãe todo. Aí o André Luiz se sentiu o mais feliz dos homens, aí foi aquela alegria toda. A presença maternal estava ali reconfortando muito, né? Ele sentia muita saudade da mãe e tudo, e vendo aquele momento ali, aí ele sentiu seu coração sobressaltar mesmo. Ele parecia estar vivendo um sonho, fala assim lá no livro. Aí ele começou a observar todos os detalhes dela, da mãe, como é que ela estava vestida, o que ela estava usando, como é que estava o rosto dela. E nesses detalhes ele viu que ela estava vestindo um vestido azul, que ela usava aqui na Terra, com os mesmos detalhes, sapatos, as meias, tudo a mesma coisa. E ele ficou acariciando a mão dela assim e observando. Quer dizer, ele estava tão emocionado que ele só conseguia admirar a mãe, né? Não conseguia nem falar nada. Então a mãe falou com ele, com muita calma. Nesse momento todo a mãe dele sempre estava muito serena, muito calma. Aí a mãe dele falou, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece. Ela estava muito agradecida daquele momento. Quanto tempo de separação, não acreditas você que eu havia me esquecido? Ela fala assim, não acredito que você imaginou que eu tinha te esquecido, eu nunca te esqueci.
Aí o André Luiz sentiu toda a ternura da mãe saindo dela, entrando nele, né? Aqueles elementos, aquele carinho, né? Aí ele passou da alegria que ele estava e ele chorou de angústia. Aí ele ficou mais emocionado, porque quando ela falou assim, eu nunca esqueci de você, meu filho. Aí ele chora já com mais angústia, ele chora se entregando mesmo. Então saiu da alegria e foi para a angústia. Aí a mãe acreditou que sua mãe deveria... Ele imaginou, quando ela fez aquele sentimento, que ela voltou, como se ele estivesse sentindo ela voltando a ser a mãe dele aqui na Terra. Então ele voltou naquele momento só de lamentações. E começou, né, aquelas reclamações dolorosas. E aproveitou esse momento, né, e começou a reclamar com a mãe dele. É uma reclamação que a gente faz mesmo com pai e mãe, né? Ah, não sei como é que tá. E aí, foi uma série de lamentações. Aí ele foi falando tudo que tinha acontecido com ela e tal. E a mãe foi ouvindo com muito carinho. O tempo todo a mãe escutando aquelas dolorosas lamentações, está assinando no livro. Aí ela escutou, esperou ele acabar com toda a calma. Aí quando ele acabou, a mãe falou assim, ó filho, sei sobre as suas instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. O que é isso? Ela falou assim, eu sei tudo que você conversou com o Clarencio. E estou entendendo esse momento que está acontecendo na sua vida, né? Nesse momento íntimo que você está vivendo. Mas não te queixes. Não reclama não. Também trabalho para reajustar o coração. Ela estava falando que ela também trabalha para reajustar o coração. Quero dar razão a todos os seus lamentos. Eu quero te apoiar nisso, mas não posso mais, né? Essa atitude vai contra tudo que eu tenho aprendido aqui. Aqui, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Ou seja, eu tenho que estar de acordo com a vontade de Deus. Você não é o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Sei dos seus erros e você tem que começar a reparar. E nem eu sou a única mãe a me sentir-se distante dos entes amados. Ou seja, ela estava falando, olha, eu sei dos nossos problemas, que nós dois estamos vivendo. Mas nem por isso nós podemos reclamar. Era isso que ela estava querendo falar com ele. E continuou falando. Nossa dor não nos edifica pelo choro, mas pela porta de luz que o trabalho nos oferece, para sermos mais compreensivos e mais humanos. Ela está querendo falar assim, é através do trabalho com o próximo que nós vamos edificar em nós a nossa construção, a nossa fortaleza, não pelo choro. Se podemos aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que vamos desperdiçá-los em lamentações? Ela estava ensinando o André Luiz como se comportar nesse momento. Então, vamos nos alegrar, meu filho, e trabalhar incessantemente, ou seja, sem parar. Porque daqui para frente, agora que a gente já está consciente de tudo que nós fizemos, que a vida não termina, vamos trabalhar. Né? Isso que ela estava orientando o André Luiz nessa conversa. Tudo isso, gente, com muito carinho, tá? E ainda continuou falando. Modifica a sua atitude mental. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Eu fico muito confortada com tudo que você está me falando, com essa confiança que você deposita em mim. Mas eu não posso retroceder nas minhas experiências e te acolher com essa lamentação. Aí, quando ela falou assim com todo o carinho, né, o carinho de um espírito superior mesmo, aí aquelas palavras despertaram o André Luiz. Ele secou o pranto, né, sentiu os fluidos vigorosos da mãe dele saindo dela para entrar nele, e aquele sentimento materno que ele foi se refazendo vitalizou seu coração e ele mudou a atitude mental. Ele estava começando a reclamação, a lamentação, com aquele conselho da mãe, ele ficou com vergonha e sentindo os elementos saindo dela, ele mudou o pensamento dele. Aí a mãe de André Luiz olhava para ele muito orgulhosa assim, do filho que ela tinha se transformado, que na verdade ele já estava o quê? Para mudança, né? E mostrou para ele um belo sorriso. Aí o André Luiz ergueu-se respeitoso e beijou-a na fronte, né? Sentindo-a mais amorosa e muito mais bela. Quer dizer, ela estava no seu pleno momento de luz ali, dando aquele conselho de mãe, tá? E aí, vai continuar no próximo capítulo, mas nós terminamos esse. Muito obrigada, gente. Boa semana.